Olá, hoje vamos falar sobre os biomas, que vai servir mais para uma revisão de conteúdo dos trabalhos que vocês realizaram, tá? Espero que entendam e aproveitem, tá? Primeiro a gente vai trabalhar os conceitos de biomas que a gente utiliza, tá? Para falar dos ecossistemas. Só para relembrar, bioma é onde a gente vai ter uma comunidade, né, um ecossistema junto, que é a questão das condições ambientais e mais a questão das formas de vida que vivem ali, tá? Comunidade clímax é todos os fatores abióticos que vão influenciar fatores bióticos. O que são os fatores abióticos? Temperatura, pH, água, umidade, radiação solar, todos os fatores que a gente já tinha até comentado nas aulas anteriores. Fatores bióticos. Aí a gente vai trabalhar com tudo que tem vida, tá? Determinantes climáticos. Então, como eu havia falado em comunidades clínicas, o que vai determinar o clima de uma região? Temperatura, pluviosidade é a quantidade de chuva, tá, pessoal? A umidade e a intensidade, direção dos ventos, tá? Então, um exemplo, uma região fria, os ventos eles são mais intensos, tá? Aí faz com que o ambiente possa ser mais úmido ou mais seco, tá? Aí a prova vai falar dos principais biomas terrestres, mas esses terrestres, pessoal, é do planeta Terra todo, não é especificamente do Brasil, tá? Então, só para vocês entenderem como é classificado os ecossistemas, os biomas no mundo, tá? No planeta Terra. Então, a gente vai ter tundra, tá? Que é bem parecido com um cerrado, que é uma região que tem muita luminosidade, tá? Taiga, quem já assistiu o filme Vikings vê aquelas plantações de eucaliptos, né? Aquelas florestas de eucaliptos, de pinheiros, que é bem típico. Floresta temperada é o que a gente encontra bastante no Brasil, que é a floresta amazônica, a floresta de cocais, a floresta mata atlântica, tá? Que é a mata atlântica, então é esse tipo. Florestas ombrófilas, que aí são florestas que têm um pouco de chuva, que são regiões mais úmidas, tá? Formação herbácea, que é uma vegetação mais rasteirinha, que é uma vegetação baixa, ela não é de tão densidade. E deserto, que são ambientes que têm pouquíssima vegetação, como o deserto do Saara, como o deserto do Polo Norte, né? Porque não tem vegetação. Porque deserto não precisa necessariamente gelo, tá, pessoal? Aí aqui a Pro fez, a partir daqui, a gente vai falar sobre a questão de cada uma e coloquei algumas características, tá? Então, lá, tundras, olha, se a gente observar a foto aqui, ó, vegetação bem rasteirinha, tá? Como cerrado, mas aqui ocorre algumas montanhas, alguns planaltos. Então, o que acontece? Vai ter altas latitudes. A gente encontra bastante no Alasca e no Canadá, Europa e Ásia. Por serem regiões muito altas, então vai ter pouca chuva e os invernos serão bem longos, lógico, eles estão nas extremidades do planeta, tá? Por ter pouca chuva, né, acaba tendo um solo pobre de nutrientes, porque não tem como nutrir esse solo, levar os nutrientes mais para baixo. Além do mais, eles passam boa parte do ano congelados, então não tem, dificulta a questão da oxigenação, tá? E as raízes elas não conseguem ser profundas, que aí acaba atrapalhando o desenvolvimento dos vegetais. Então, vai acabar sendo essa questão mais de vegetação mais rasteira, tá? Quais os tipos de vegetações que teremos? Musgo,
que é aquele que a gente encontra em praça, líquens, que a gente encontra que é mistura de fungo com alga, tá? Então vai ficar encrustado nas rochas, e alguns tipos de gramíneas e arbustos. Árvore, não tem como ter por conta das raízes não conseguirem aprofundar o solo. Animais, lemíngues, raposas do Ártico, né? São animais que têm uma pelagem mais densa, né? Que é o grupo dos mamíferos, assim, que vai ter uma quantidade de pelo maior e uma camada de gordura, tá? As doninhas que vivem em águas também vai ter essa camada maior. Bois almiscarados e aves migratórias. As aves, pessoal, chegou no inverno, elas somem. Elas só vão retornar na época da primavera e o verão, que é a época que elas irão utilizar para fazer o acasalamento e botar os ovos, tá? Aqui agora a gente vai ter as florestas, né, as taigas, que são as coníferas, que é onde a gente tem vê muito em filme, né, tipo, antigamente filme de faroeste também tinha bastante, ocupa uma boa área da América do Norte, Europa e Ásia. Coníferas porque elas fazem... as vegetações, elas fazem como se fossem um cone, tá? Que nem a Pro tá fazendo aqui, ó. Que típico de desenho infantil, tá? Lá tem duas estações bem distintas, que é invernos bem rigorosos e verões muito quentes, tá? Tem um documentário que fala sobre o urso, né? A ursa, na verdade, ela cuidando e protegendo seus filhotes. E é nessa região da América do Norte. E é bem legal que mostra ela na época do gelo, ela tendo os filhotes, hibernando lá, e depois vai passando, chegando a primavera e o verão, e ela vai saindo, e aonde os ursos se encontram nessas beiras aqui, ó. Aqui, ó, de lagos para poder caçar e também se alimentar, tá? Bem legal. Pluviosidade é baixa, tá? Mas mesmo assim chove, porque ainda tem uma grande quantidade de água aí. O verão também favorece que tenha, então as chuvas geralmente serão no verão, tá? O solo ele vai acabar congelando parcialmente, então aqui assim, ó, deixa eu trocar aqui. Então, aqui, ó, essas regiões mais altas aqui, a gente terá o congelamento, né, a neve, e essas regiões aqui ficarão com uma camada bem fininha de gelo, tá? Mas mesmo assim consegue ter uma vegetação que vai ser pinheiros, vai ser mambaias, né, pequenos arbustos e faias e bétulas, pessoal, são árvores que dão fruto, que, como eu falei, os ursos que acabam se alimentando dessas frutinhas também, tá? Os animais, a gente vai ter caribus, como a gente já viu lá no videozinho lá do Nossa Terra lá, alces, linces, uma grande quantidade de roedores, que é castor, que é rato, que é esquilo, tá? Por conta das sementes aqui das coníferas, que elas acabam se aproveitando, se alimentando aqui da semente, tá? Insetos e aves migratórias, tá? E vai ter algumas espécies de anfíbios e répteis, tá? Com certeza no inverno eles hibernarão. Vamos lá, florestas temperadas. Aí essa aqui são aqueles de filmes românticos, né? Que acabam utilizando aqui essa questão
das árvores que no outono, que ficam com as folhas amarelas, tá? O clima aqui é temperado, então vai ficar entre os trópicos e os círculos polares, né? O Nordeste e o meio-oeste dos Estados Unidos, partes da Europa e também algumas regiões da China, que são florestas bem densas. Vai ter a apresentação, vão apresentar as 4 estações bem definidinhas, então primavera, verão, outono, inverno, como era antigamente aqui em São Paulo, né? Mas agora a gente não tem mais essa distinção das 4 estações. Pelo fato de terem muitas árvores, tá? Muita folhagem, o que vai acontecer? O solo vai ser riquíssimo em matéria orgânica, tá? Por quê? Essas folhas vão cair no solo, vão entrar em estado de decomposição e vão nutrir o solo com essa matéria orgânica, né? É um chorume nutritivo, então é excelente para nutrir o solo e as plantas conseguem se alimentar e sobreviver dessa questão, tá? A vegetação vai predominar as angiospermas. Quem são as angiospermas, pessoal? Angiospermas são árvores que é completa, tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? Aí tem as faias, as bétulas, o carvalho, que é bastante utilizado ali na Europa, nos Estados Unidos, para fabricação de móveis, de casas, tá? E também vai ter as sequoias, que fica lá nos Estados Unidos. E as sequoias, pessoal, são as maiores árvores do mundo, tá? Pesquisem lá, sequoias, nossa, elas conseguem ter um diâmetro praticamente, chega a ser até 2 quilômetros, tá? Pelo fato delas perderem as folhas no outono, que é essa tonalidade amarelinha, elas acabam recebendo o nome de caducifólias ou decíduas, que é o período que elas vão perder as folhas, tá? Animais, teremos ursos, veados, pequenos mamíferos e pássaros, tá? Além de insetos, anfíbios e répteis. Então, a floresta, ela favorece essa biodiversidade, né, da fauna, de animais, tá? Aí agora a gente vai para as florestas ombrófilas, que a gente vai encontrar bastante na América do Sul, América Central, tá? Que são florestas que ficam perto de rios, tem cachoeira e tudo mais, que são bem características delas, tá? São as florestas mais produtivas por conta do solo ser extremamente riquíssimo. O exemplo da América do Sul que a gente tem é a Mata Atlântica, tá? Por elas serem de lugares de climas tropicais, então elas vão ficar bem próximas da linha do Equador. Então a gente tem a América Central, né, a América do Sul, a África, a Austrália, a Índia e algumas regiões da Ásia, tá? Vai ter altas temperaturas ao longo do ano e por ter bastante água, vai ter uma grande quantidade também de chuva, tá? Então, 3 fatores. Altas temperaturas, grande quantidade de água, vai aumentar a pluviosidade, tá? E por conta desses fatores que favorecem, vai ter uma grande diversidade vegetativa e animal, tá? Pode observar a nossa floresta amazônica e a Mata Atlântica, tudo bem? Formações herbáceas, tá? Aqui no Brasil a gente vai ter os pampas, tá? Que é uma grande quantidade de grama. Aí vai ser dividido em 2. Estepes, que são lugares com pouca umidade, que são lugares secos, e savanas, que é a mistura de gramíneas, arbustos, né? Não é tudo junto, é bem espaçado, bem longe, assim, arbustos bem
com os galhos bem abertos e árvores de pequeno porte, tá? Os estepes a gente encontra na Europa, na Ásia, América do Norte, que chamam de pradarias. Então, essa foto aqui, ó, é uma pradaria, tá, pessoal? Não é padaria. E na América do Sul, que é o nosso pampa, o pampa gaúcho, tá? O inverno é quente, perdão. O verão é quente e o inverno é frio. Então, tem duas estações bem distintas, tá? O que acontece? Pelo fato do verão ser quente, aí vai ter uma quantidade de chuva, tá? Então, as chuvas vão ocorrer na transição das estações. Então, geralmente ocorre lá em torno de final do ano, né? Outubro, setembro, outubro, até abril mais ou menos, tá? Agora, savana, só lembrar do deserto de savana lá, né, que a gente tem na África, na Oceania também, que é onde ficam os cangurus, na Ásia e América do Sul, tá? Que aí é o nosso cerrado. Aí as estações elas vão ser distintas. Vai ser a estação do verão com bastante chuva e o inverno bem seco, tá? O solo é geralmente ácido, tá? Então é um solo extremamente pobre de nutriente e faz com que quando tem árvores, as árvores elas têm os troncos retorcidos, porque essa quantidade de ácido interfere no desenvolvimento dos vegetais, tá? Das árvores. Aí a fauna da África, a gente viu aquelas clássicos, zebra, girafa, impalas, leões, leopardos, guepardos e hienas, tá? Então, tem uma biodiversidade de animais de grande porte. Vai ter alguns répteis e pouquíssimas aves. Agora, os desertos, né? Então, como eu falei, não existe somente o deserto de areia. No Chile tem um grande deserto, que tem um solo assim que ele é tão deserto e ele tem tanta quantidade de sal que acaba refletindo como fica como um espelho, né? É bem legal. O professor Marioto, vão lá no Facebook, vão cuidar da vida dele, que aí vocês vão ver fotos dele lá no Chile com esse deserto, tá? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, Los Angeles foi construída, né? Foi feita em cima de um grande deserto, então é uma cidade luminosa no meio do deserto. A África, na Ásia e na Austrália, tá? Geralmente em latitudes em torno de 30 graus ou próximas às montanhas. Então, o que acontece? As montanhas não permitem que o vento carregue a umidade. Então, a umidade ela fica mais nas montanhas e as regiões mais baixas não vão receber essa umidade, tá? Por serem lugares secos, né, não ter grande quantidade de lagos, quantidade de água, então vai ter baixa pluviosidade e acaba tendo uma grande quantidade de radiação e vento, mas esse vento acaba fazendo com que se torne menos úmido o ambiente, tá? Então, aquela coisa do deserto, de manhã é extremamente quente, isso é fato, é verdade, e à noite cai drasticamente, porque o que segura a temperatura e a umidade do ambiente, pessoal, é a vegetação, tá? E pelo fato de não ter vegetação, pouca vegetação, então não consegue segurar a temperatura e nem a umidade do ambiente, tá? Então, pode ver que na praia a areia à noite ela está fria, tá? Tudo bem? Aí a fauna não vai ter tantos animais, mamíferos, né? E nem aves, mas vai ser riquíssimo em insetos e aracnídeos, que é o grupo dos artrópodes, e além dos répteis, né? Então é uma cadeia aí que acaba surgindo, tá? Bem bacana também. Agora a gente vai falar dos biomas brasileiros, tá?
que vocês realizaram os trabalhos, né? Que eu observei os trabalhos, estão bem legais. Aí eu vou falar aqui dos 10 biomas, dos 10 ecossistemas que existem no Brasil, tá? Vocês estão vendo que tem esses aqui, ó, que estão grifados aqui, ó, Lavrado, Mata dos Cocais, né? Manguezal. O que acontece? Eles, na verdade, são biomas de transição, tá? Então, eles ficam dentro de um grande bioma, de um grande ecossistema, mas ele possui algumas características intermediárias, tá? Então, é meio que tipo um pouquinho de cada, tá? Aí a gente vai começar a falar da floresta amazônica, porque a floresta amazônica é uma das maiores florestas, né, ombrófilas que existe na América, tá? Extremamente importante para o planeta Terra por conta da umidade que ela consegue dissipar, tá? Então ela consegue liberar essa umidade, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho dela, ela abrange 9 países da América do Sul, sendo que 60% dela está em território brasileiro, tá? Aí tem uma briga que existe entre os países sobre essa questão da exploração da Amazônia. Então, não é só no Brasil que ocorre essa devastação, tá? Porque ela é riquíssima em madeira. Então, o pessoal, eles querem tirar mesmo, tá? E a floresta amazônica, em relação ao Brasil, ela ocupa 40%, quase que a metade do território brasileiro, tá? Então, ela vai cobrir os estados Acre, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, tá? Pelo fato de ser um lugar extremamente quente, porque ela está, né, próxima à linha do Equador, e ter uma grande quantidade, um grande volume de água, pessoal, o que vai acontecer? Água mais calor, chuva. Então, é extremamente alto a pluviosidade lá no Amazonas, tá? Na floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, lá todos os dias chove, tá? Então, é bem denso. Lá vai ter 3 tipos de vegetação. Mata de igapós, então aquelas regiões próximas aos rios, aos braços, tá? E as árvores chegam em média a 20 metros. Então, são as regiões que ficam mais alagadas. Matas de várzea, igual futebol de várzea, tá? Elas alagam na época de chuva, que vai ser mais no verão, tá? Onde o nível do rio acaba subindo mais. Então, várzea é meio que uma área que a própria natureza, o meio ambiente, formou para fazer o controle desse volume de água nos períodos de chuva, tá? Mata de terra firme é a vegetação que fica mais no centro, no interior dos locais, tá? E por ela ser mais fechadinha, então ela é mais densa. Lá a gente encontra as árvores que são retiradas, são vendidas de forma irregular, que é o mogno, né? Os móveis de mogno, castanheira do Brasil, palmeira e guaraná. Todas essas árvores elas são utilizadas. Deste lado de cá, pessoal, eu fiz a questão da ação humana na floresta, tá? Então, o maior problema da floresta amazônica é a atividade agrícola e pecuária. Por quê? Eles tiram a madeira para vender, né, de forma clandestina, de forma ilegal, e aproveita aquela área que foi devastada para fazer atividade agrícola e pecuária. Então, o que está acontecendo com a floresta? Depauperando. Ó, palavra chique, hein? Ela está diminuindo. Só que a floresta amazônica é uma floresta muito antiga e ela não vai conseguir realizar uma sucessão ecológica, porque ela já está devastada, tá? E aí, o que acontece?
o solo dela não é fértil. O solo dela é rico no de cima. Nas camadas mais abaixo, ela é pobre, ela é mais arenoso, tá? Então, o que acontece? O pessoal vai lá e tira para fazer pastagem, aí depois não dá mais grama, porque o gado já pisou, já pisoteou, já comeu e não consegue plantar mais nada lá, tá? Então, acaba meio que abandonando. Pelo fato de lá ser uma área não tendo uma fiscalização, o que acontece? É muito barata as áreas desmatadas. Aí o que os grandes fazendeiros fazem? Aqui acabou, não consigo plantar, fazer mais pasto, então vamos ali para outra área. E vai aumentando essa questão das áreas devastadas, tá? E acaba aumentando a área de pastagem. Pessoal, na Amazônia existe o arco do desflorestamento, tá? É a área que já ocorreu uma grande devastação, uma grande desmatamento da vegetação, tá? Que começa no oeste do Maranhão, passa do nordeste ao sul do Pará, no noroeste do Tocantins, Tocantins é aqui, ó, no centro-oeste, tá? E pelos estados do Mato Grosso, Rondônia, tá? E sul do Amazonas e Acre. O que aconteceu com a floresta amazônica, né? Na verdade, com a Amazônia. Algumas décadas atrás, falaram que tinha ouro lá na Amazônia. Então, toda a população do sul, sudeste, centro-oeste do Brasil foi para lá, né? E essa questão da mineração acabou devastando a área, começando a devastar. Beleza, acabou, não tinha tanto ouro assim, era uma área pequena. Aí as pessoas que ficaram lá não tinham dinheiro, o que tiveram que fazer? Aí viram que a madeira era importante, era riquíssima. Começaram a fazer a venda clandestina de madeira. Aí por isso que temos uma grande área desmatada, tá? Aí como eu falei aqui, a mineração, que é um problema, porque acaba contaminando rios, lençóis freáticos por conta do mercúrio, caça e pesca predatória, então é caçar e pescar sem um objetivo, assim, para a questão da alimentação, para sobrevivência. É caçar e pescar para revender, né, que são o comércio ilegal de animais que existem. Em usinas hidrelétricas, acredite se quiser, eles estão construindo usinas hidrelétricas lá no norte, para nutrir lá, para fornecer energia para a região do norte, e estão alagando grandes áreas, sem fazer um estudo do impacto, tá? Então, são grandes problemas. Cerrados. Cerrado, pessoal, cobre somente 25% do território brasileiro, tá? Mas olha só que impressionante, eles contêm 1/3 das espécies nacionais. Então, 1/3 das espécies, elas são especificamente, a gente chama de espécies endêmicas, que vivem aqui no Brasil, que surgiram aqui na região, tá? Vai ocupar o centro-oeste ali, que é Rondônia, Tocantins, né, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, um pedaço da Bahia, Maranhão, um pedaço do Piauí, Minas Gerais, que é o norte de Minas lá, São Paulo, como vocês, não sei se vocês sabem, mas aqui na fazendinha a gente é cerrado, tá? E um pedacinho do Paraná, que é mais a região ali do norte do Paraná, tá, pessoal? Que é a região de Londrina, de Maringá. No Cerrado, pessoal, não é de muita chuva não, tá? Olha só, é 1.500 milímetros anuais, tá? E por esse fato de pouca chuva, né, porque lá é um lugar quente, acaba o solo sendo pobríssimo de nutriente, mas riquíssimo em alumínio. Então, como a Pro falou nos slides anteriores, né, o que acontece com a vegetação? Acaba ela se retorcendo os galhos, ó. E os galhos são fininhos, são fracos até,
tá? As paisagens são bem heterogêneas, ela não é aquela vegetação típica, tudo igualzinho, não. É bem misturado, dependendo da região, vai depender o que a gente pode encontrar, tá? A fauna, a gente vai ter os clássicos emas, antas, lobo-guará, que é uma espécie endêmica, tá? Tamanduá, a gente tem tamanduá-bandeira, tamanduá-anão, as pacas saúvas, que é aquelas formiguinhas cabeçudinhas, que quando pica, machuca, dói pra caramba, e cupins, tá? Por ela ficar bem no meio do Brasil, um ecossistema que interfere e afetará os ecossistemas em seu entorno, tá? Que é Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Caatinga, então acaba interferindo bastante, tá? Pessoal, na década de 60, com o avanço da agricultura, o Cerrado é um grande planalto, né? O que aconteceu? E o solo pobre. Eles começaram a preparar para monoculturas. O que isso aconteceu? O solo ficou cada vez mais pobre, tá? Para vocês terem uma ideia, a produção de agricultura no Brasil, 50% da soja produzida, tá? Deixa eu mudar aqui de cor. No Brasil, é no Cerrado. 35% do milho produzido vem do Cerrado, o arroz também. E além das grandes safras de café e feijão, tá? Olha isso daqui, como é impressionante. Não é só no centro-oeste do Brasil que produz gado. 50% da produção do rebanho de bovinos fica no Cerrado e 20% de porcos, que são suínos, tá? Uma grande quantidade fica no sul, porque lá no sul eles comem bastante carne de porco. Qual é o problema de tudo isso aqui, pessoal? Da agricultura. Eu preciso de muita água, muita água. E o Cerrado não tem tanta água assim. Olha lá, o Rio São Francisco, tá? E a WWF, que é World Wildlife Fund, que é a Fundação Mundial da Vida Selvagem, estima-se que a cada quilo de grão produzido no Cerrado, eles perdem 10 quilos de solo, porque o solo fica mais pobre. O que acaba acontecendo? Ocorrendo uma erosão, tá? Erosão é quando começa a ter aquelas rachaduras do solo e fica sem nutrientes. Caatinga, tá? Vai ocupar os estados do Nordeste, menos, né, um pequeno trechinho do Maranhão, além de umas regiões do norte de Minas Gerais, tá? Temperaturas muito alta, então é tão alta a temperatura que a umidade do ar é extremamente baixa, tá? As chuvas serão somente no inverno, que é onde as temperaturas conseguem cair um pouco, e que é onde ocorre o período de chuva, e depois vai vir a estiagem, que é a época do verãozão lá, que ficam sem chuva mesmo, principalmente na região central. O solo, pessoal, por incrível que pareça, é fértil, mas ele é superficial, ele não consegue armazenar água suficiente para sua manutenção. Então, a água ela se acumula nas primeiras camadas, então não consegue, tá? Os rios, eles são intermitentes. O que é isso? Quando chove, enche. Quando seca, né? Quando vem o período de estiagem, vai acabar secando. Quando tá na época de chuva, eles são caudalosos. Eles têm tanta lama, que ele não acaba, ele não consegue ter uma correnteza, tá? E no seco acaba secando. A vegetação acabou se adaptando para esses períodos de seca, né? Então, elas não têm folhas, a vegetação, que aí vai ser o xique-xique, mandacaruca, aquele cacto clássico que a gente usa de símbolo para a caatinga, e as barrigudas, que são aquelas folhinhas mais redondinhas, tá? Mas também terão as aroeiras,
que é um símbolo também, o juazeiro e o umbuzeiro, que é onde acabam produzindo flor, fruto e semente, tá? Por ser uma região extremamente quente, é mais fácil encontrar répteis nessa região e artrópodes, tá? Mamíferos, vai existir algumas espécies e aves, né? Vai ser onde encontra as araras, os gaviões, né? No Brasil não tem águia. Pessoal, a Caatinga foi a região mais explorada no Brasil, né? E 50% já está comprometida por conta da ação humana, principalmente depois do desvio do rio São Francisco, tá? E lá agora eles estão cultivando uva, por conta que eles conseguem fazer o controle de água. Então, quanto menos água, mais doce a fruta é, tá? Principais ações que acabam piorando o solo, que é a culturas de algodão, pecuária extensiva, então vai migrando, vai aumentando a área, má conservação do solo, erosão, porque acaba tirando o pouco de nutriente que tem e derrubando árvores, pouco de árvores que tem lá para obter lenha, tá? Caatinga é meio que uma região esquecida pelos brasileiros. Mata Atlântica, pessoal. Gente, ela já foi considerada a segunda maior floresta umbrófila da América do Sul. Hoje existe apenas nem 1% do que ela era em 1500, tá? A Mata Atlântica é um ecossistema que faz a transição do litoral para o interior. E como o Brasil ele foi explorado das margens, né, do litoral para o interior, então o que aconteceu? Muita coisa ali foi destruída para construir as primeiras cidades. São Vicente, Itanhaém, Santos, que eram as praias, né? Então aí foram devastando. Hoje em dia é uma das mais ameaçadas das florestas por conta desse problema, né? E ela faz essa divisão dos manguezais, tá? Existem três tipos não, existem alguns tipos de matas, tá? Matas litorâneas, que ficam perto das praias, matas das encostas, que são perto de montanhas, mata do interior, que é o nosso caso aqui em Itu, Santana de Parnaíba, mata de araucárias, que são ali indo para o Paraná, e matas ciliares, que são as matas que ficam na beira dos rios, que é como a gente sabe que funciona como cílios, que é proteção, ela consegue segurar a sujeira, ela consegue segurar essa questão do solo, né? Quando chove, essa mata consegue fazer com que não chegue tanta substrato dentro do rio, tá? Mesmo elas tenham apenas 1%, é uma grande diversidade de fauna e flora, extremamente riquíssimo, tá ali competindo bem com a floresta amazônica, tá? Pessoal, agora das ações humanas, uma curiosidade, 70% dos brasileiros depende da Mata Atlântica. Por conta do quê? Clima, por conta dos seus rios, por conta do seu solo. Então, tudo que era plantado aqui na região, não só aqui em São Paulo, mas na Mata Atlântica, desde do Rio Grande do Sul até a Bahia, dava. Cana-de-açúcar? Dava. Café? Dava. Tudo, pessoal, porque é um solo extremamente rico por conta das folhas, da água, da umidade, do ar, tudo favorece, tudo. E além disso, tem um dos rios extremamente importantes, que é o Tietê, que dependendo da região está morto, Piracicaba e a Paraíba do Sul, que corta o Rio de Janeiro todinho, tá? Então, desde o século passado, o desmatamento tem reduzido a área original. Para quê? Para poder a construção de cidades, a construção de
de bairros, de condomínios, tá? Existem outros problemas com a Mata Atlântica. Os lixões, que antigamente, antes da lei, tudo era descartado de forma incorreta, era uma floresta. Aqui no Cidade de São Pedro a gente tem um exemplo bem disso mesmo, tá? Que o pessoal pegava e descartava de qualquer jeito. Os aterros sanitários, que querendo ou não, acabam eliminando metano, chorume. Ocupação agropecuária, então se a gente vai para o interior de São Paulo, assim, a gente vê muita plantação de cana-de-açúcar, muita plantação de café, muito pasto. E a poluição, né? Poluição atmosférica, poluição do solo, poluição da água provocada pelas ações humanas. Então, a Mata Atlântica está num grande risco de extinção. Tá? Pantanal. Gente, Pantanal é um lugar incrível porque tem uma grande biodiversidade de fauna, que é de animais, tá? Ele é bem próximo da floresta amazônica, eles fazem divisa mesmo. Então é bem parecido. O que tem de diferente é que o Pantanal é uma grande planície e ela fica alagada, tá? Então, assim, é um lugar um pouco mais alto, mas é uma região alagada. E ela faz a divisa com campos, cerrados, caatingas e florestas, tá? Ela é riquíssima. Uma grande biodiversidade de peixes, pessoal, e aves lá. Principalmente peixes de água doce. A maior quantidade fica lá, no Pantanal, tá? E toda essa questão da fauna e flora depende do fluxo periódico das águas, que é uma característica. Então, quando tem a período de chuva, que é a cheia, aí o que acontece? Os animais eles sobem para as regiões mais altas, e aonde tem o período de reprodução, período de caça, e aonde consegue ter um contato maior, o homem consegue ter um contato maior, ver, né? Não ter o contato, mas visualizar a ação da própria natureza, a atividade ali do ecossistema. Aí vem o período de seca. Aí o que acontece? Os animais, então a água já deixou o solo já encharcado, né? E com muita matéria orgânica, porque a chuva acaba carregando. Aí os animais descem, aí eles vão sapatear nesse solo, fazendo com que esse solo fique extremamente nutritivo. Tipo, eles preparam o solo para a questão de sucessão, né? Então é extremamente rico, tá? No término do período das chuvas, as águas baixam lentamente e não tem o sol, que eu acabei de falar, tá? Qual é o maior problema do Pantanal, pessoal? O homem ele vai interferir, então a gente tem problema de garimpo, que contamina a água com mercúrio, como já falei. Também estão utilizando, devastando para fazer plantações, que acabam utilizando de fertilizantes químicos, que vai contaminar a água. E essa água contaminada está atrapalhando a sobrevivência de peixes, pessoal. Se diminuir peixes, vai diminuir a alimentação para as aves, tá? E também para as répteis, que são os jacarés, os lagartos, tá? E cobras. Outra questão é a pesca e a caça predatória. Então, os peixes medianos estão diminuindo. Já perceberam que tem dois tipos de peixe, ou muito grande, ou pequeno, que é o caso das piranhas, tá? E isso interfere no ecossistema, porque não está tendo alimento para aves, não está tendo alimento para pequenos jacarés e está sobrecarregando piranhas, né? Então, tá tendo esse desequilíbrio, tá? Além da caça de jacaré, por causa do couro, que aí é outra questão que vai interferir, tá? E as atividades agropecuárias. Teve um período que eles tentaram fazer a introdução de búfalos aqui no Brasil e lá foi o local, mas não deu muito certo, tá? Agora eu vou falar das 5 biomas brasileiros que eles é uma
uma mistura, né? É a faixa de transição, que são os pampas. Então, pampas, como eu já falei lá, né, anterior dos lavrados lá, é a região, lavrados não, das tundas, é herbácea, que fica bem na região sul, não vai ter muita chuva, porque lá é uma região bem fria, tá? E lá vai ter uma grande quantidade de gramas com florestas, pequenas árvores nas margens dos rios, porque são as regiões mais ricas de nutrientes, tá? Tem um grande problema de erosão e desertificação, porque lá nos Pampas eles fazem muito pastoreio, que é uma tradição deles lá, e queimadas por conta da produção de lenha. Então tá tendo esses dois problemas lá. Então, não tá tendo proteção para o solo, que acaba se rachando, e quando vem chuva acaba levando os nutrientes. Mata de araucárias, pessoal, ela é imbricada. O que é imbricada? Ela é introduzida, ela está dentro, tá? Na região da Mata Atlântica. Por que araucárias? Porque tem uma grande quantidade de araucárias. Meio óbvio, né, Aline? Mas isso é fato, tá? Então, o que acontece? A semente, ela não voa, não tem fruto, ela não é atrativa. Então, a semente, ela cai do lado e ali ela vai surgindo várias espécies, várias indivíduos, tá? Locais subtropicais, então, calor e frio, né, com chuva, aí vai ter Santa Catarina, no Paraná, mas tem algumas regiões de Minas Gerais, São Paulo tinha muito em Sorocaba, muitas árvores de araucária, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, quando faz divisa com Santa Catarina, tá? Além do pinheiro do Paraná, que é esse aqui, ó, que é o símbolo do Paraná, também vai ter samambaias e gramas, que são as gramíneas, tá? E vai ter as imbuias, cedros e canelas. Olha, as árvores que são utilizadas para fabricação de móveis e casas, porque lá em Santa Catarina, no sul, né? No Paraná não muito, mas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, muitas casas são feitas de árvores de madeira, porque a madeira consegue reter uma grande quantidade de calor no frio, tá? Aí a consequência disso é o quê? Derrubadas de árvores, né? Lá eles perceberam esse problema e fizeram reflorestamento utilizando pinheiro europeu ou eucalipto. O pinheiro europeu demora muito tempo para poder conseguir obter uma madeira de boa qualidade. E eucalipto também. Então, o eucalipto ele é utilizado para mais produção de lenha. Lá eles fazem muita... como chama? Fogão a lenha, tá? Lavrados fica dentro da mata, da floresta amazônica, pessoal. Então, lá, encrustada, fica dentro da floresta amazônica, tá? Que vai ter esse planalto aqui. E a gente chama de savanas guianas, porque uma grande quantidade de grama aqui, ó, de herbáceas, musgos, avencas, tá? Ela vai ocupar todo o nordeste de Roraima, tá? E a composição biótica dela, de forma de vida, vai depender da região. Então, ela é bem heterogênea, dependendo da região, que vai depender da altitude, da temperatura e da chuva, é uma forma de vida que terá, tá? Ainda mais que ela está ali no meio, imbricada, no meio da Amazônia. Então, agora a gente vai falar das matas dos cocais, tá? Mata dos cocais, pessoal, uma curiosidade. É uma mata que ela é uma sucessão ecológica. Então, existia uma mata, né, que era introduzida, que pertencia à floresta amazônica e fazia divisão com a caatinga. Aí o homem veio, retirou aquilo ali e começou a querer fazer uma pecuária ali, a introdução, que não deu certo. E algumas palmeiras acabaram predominando essa região, tomando conta aqui, e eles viram que tinha um valor econômico,
e começaram a fazer esse plantio, que é a carnaúba, babaçu, buriti, né? E essas palmeiras, elas dão uma semente oleosa, nutritiva. Então, começaram a utilizar essas palmeiras para comércio, tá? Então, é uma curiosidade. Manguezal, pessoal, é um dos ecossistemas mais importantes que existe, que é a transição do ecossistema marinho para o terrestre, tá? É bem característico de regiões tropicais, subtropicais, aonde tem maré, né? E tem uma vegetação bem típica, que as raízes, elas não são enterradas, elas são superficiais para poderem respirar, tá? Porque manguezal tem essa questão da lama que não permite as raízes respirarem. E os manguezais são extremamente importantes, pessoal, mas isso não foi de muito tempo não, foi de um tempo para cá, que eles são berços naturais, porque eles fazem parte, né, de uma fase da vida de peixes, de crustáceos, de anfíbios, répteis, tá? Principalmente da própria vegetação. Então, utilizam esses locais, esse ecossistema, para proteger os ovos, tá? Então, se eu devastar essa área, não vai ter lugar para ter reprodução, que é onde vai acabar diminuindo o número de indivíduos, tá? E qual é o maior problema do manguezal, pessoal? Eles são alterados pela ação do homem, que é o desmatamento, queimadas, porque eles utilizam essas madeirinhas aqui, né, o galho das árvores, que elas são mais úmidas, que aí deixam secar para virar lenha, acabam jogando lixo. Olha lá, Cubatão, né? Cubatão fica ali na transição, tá? Esgoto, então muitas cidades, Santos, Praia Grande, tem manguezal. Então, quando a gente está descendo a serra assim, a gente vê as comunidades e esse esgoto é lançado lá no manguezal. Então, tá tendo uma grande ação, né, de educação ambiental para os moradores, tá? As indústrias, como eu falei, de Cubatão, dragagens, as construções de marinas, que são as casinhas que, né, e para plantação não, para cultivo de caranguejo e siri, e a pesca predatória, tá? Que é para venda. Então, o manguezal é extremamente importante. Pessoal, foi isso, os biomas brasileiros, tá? Gratidão por me ouvirem. Desculpa qualquer coisa.